Bom dia! Bom, então vamos à videoaula sobre a Era Vargas, tá? Atenção! Vocês então estão vendo aqui nesse quadro, né, o primeiro período da Era Vargas de 1930 a 1945. Vocês receberam todo o material pelo WhatsApp e a instrução para ler as páginas do nosso livro didático, inclusive, ok? Então, já tendo lido o material, vai facilitar um pouquinho. Governo provisório, então, dele, que ficou de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo, que aí fica no período de 1937 a 1945. Tá? Mas é importante a gente entender um pouquinho, né, de toda a questão de como Vargas chega no poder. Nós temos que lembrar que o mundo em 1929 estava passando por uma crise, a crise de 1929, né, que relacionou os Estados Unidos com a Europa e sucessivamente após todos os países, os demais países que dependiam, né, de negociações no exterior. E o Brasil não é diferente, o Brasil é afetado também. Então, estávamos sofrendo uma crise econômica, né? Ao mesmo tempo, nós temos a questão de uma crise política, né, se desencadeando também, né? E dentro de uma sociedade onde enfrentamos crise política e crise econômica, nós vamos ter questões sociais, então uma crise social, né? O social nunca está separado dessas situações. O social é a nossa vivência, o cotidiano, o que está acontecendo no dia a dia e que envolve todos nós. Então, economia e política diz respeito à nossa vida dentro da nossa sociedade. Com isso, né, e se preparando para as eleições em 1930, nós temos, e vocês puderam perceber lá no livro na página 55, tá, que nós tínhamos Júlio Prestes, que saiu vencedor nas eleições de 1930, derrotando Getúlio Vargas. Porém, o Prestes não assume a presidência, ele não chega ao poder, né? Devido a todas as outras circunstâncias de revoltas, inclusive revolta dos tenentes, né? Principalmente em São Paulo, toda essa outra questão, elas aumentam a turbulência da política e com isso o exército, né? Questão militar se une. Nós temos toda a morte do João Pessoa também, né, envolvida nessa questão. E aí, com a morte do João Pessoa e a união dos militares, eles conseguem depor o presidente Washington Luiz e colocar, então, no poder o Getúlio Vargas, tá? Em razão da revolta tenentista, inclusive, né, porque são circunstâncias que vão se acumulando com o tempo. Tá? Toda essa chegada do Vargas no poder no ano de 1930 fica conhecido como a Revolução de 1930, né? Vamos dizer que é uma espécie de golpe, né, em que eles conseguem se articular e colocar então o Getúlio Vargas como presidente da República. Por isso, governo provisório, porque ele não foi eleito de forma direta, né? Ele não foi escolhido, ele não venceu as eleições. Então vai ser provisório porque ele chega ao poder e dentro desse tempo em que ele fica, inicialmente de 1930 a 1934, existem muitas circunstâncias em que ele vai ter que adaptar o nosso país e se adaptar ao seu cargo, né? Claro que ele já tinha intenção em ser presidente, tá? O governo dele, tá? Essa primeira etapa, esses primeiros 15 anos do governo do Vargas, tem algumas características, tá? Uma das características é a centralização do poder e o enfraquecimento das oligarquias, principalmente de São Paulo. Oligarquias, a gente tem que lembrar que é o governo de poucos, né? E que oscilavam no poder lá na República Café com Leite, entre Minas Gerais, São Paulo, né? Então, o governo de poucos se articulando e eles começam a enfraquecer, então, o poder lá de São Paulo, tá? Outra característica bem forte é a questão econômica, a modernização econômica. Frente a todas as consequências da crise de 29, então o Vargas vai ter que articular, né, no seu governo toda uma
uma questão para se organizar a economia novamente do nosso país. Também, né, dentro de uma característica marcante desse governo, desse período, é o enfrentamento da insatisfação de São Paulo, justamente porque estava com o seu poder enfraquecido e que exigia uma Assembleia Constituinte, né, em que fosse formada uma Assembleia para reformular uma Constituição, porque seria inconstitucional, vamos usar entre aspas, o governo do Vargas, porque ele chegou através de um golpe, então, que é a Revolução de 1930, tá? Seguindo, né, e vocês acompanharam no livro de vocês, tá? Nós temos, então, dentro desse governo provisório ainda, nós temos várias questões, né, de fechamento de assembleias, suspensão da Constituição de 1891, que era a Constituição, então, que regia o Brasil naquele momento. Tá? Interventores, né? Substituição de governadores por interventores, tá? Essa questão de intervir, né? E de substituir o governador. O que acontece nesse caso? Um interventor, ele vai obedecer sempre, né, e fazer todas as vontades do seu presidente. Ele vai estar realmente amando do seu presidente, vai ser os olhos dele naquele lugar, naquela região. Então, vai marcar, né, esse período também a não valer mais a Constituição de 1891. E por isso São Paulo pede tanto uma Assembleia Constituinte, porque não concorda que tenham interventores comandando os seus estados. Por quê? Porque, inclusive, pessoas que não eram do próprio estado se tornavam interventores. Por exemplo, vem um interventor paulista para o Rio Grande do Sul, ou vice-versa, um gaúcho para governar São Paulo e por aí vai, tá? Então, nós vamos ter a Revolução, né? Nós vamos ter, aliás, um movimento de 1932, que vai ser um movimento constitucionalista, pedindo, então, por essa Constituição, né? Lutando aí, tentando mostrar para o governo do Vargas que o Brasil, que o nosso território precisa sim, né, de uma Constituição, tá? Naquele textinho que a prof mandou também para vocês imprimirem, quem conseguir, né, quem não conseguir copia, com alguns pontos bem resumidinhos de todas essas fases, né. Esse movimento constitucionalista, nós vamos ter então a busca da retomada do poder por São Paulo, né, o movimento do MMDC, que é um movimento rebelde, tá, pessoal, que é liderado por força armada, né, e fica conhecido como a Revolução Constitucionalista. Nesse movimento MMDC é interessante pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Envolve alguns nomes dos rebeldes aqui, né? E as iniciais deles é que deram essa sigla. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Que se envolvem aí na luta por uma Constituição, por mudanças. Depois, então, de 3 meses de luta, os paulistas rendem-se, né, e conquistam uma vitória moral, mas para ter a questão da convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1933. E aí, em 1933, eles vão discutir nessa Assembleia Constituinte, é uma espécie de reunião, né, para discutir o que vai compor ou não a Constituição, então. E aí dentro eles vão discutir os pontos, os principais pontos da Constituição que nós vamos ter no ano de 1934. Por isso que vai iniciar o governo constitucional no ano de 1934. Essa Constituição elaborada, ela começa a valer só nesse ano, né? Dentro das questões que trazem a Constituição de 1934, nós vamos ter o voto secreto, né? Porque antes o voto era aberto. Nós vamos ter o voto secreto, nós vamos ter o direito de voto feminino pela primeira vez, porque as mulheres até então não votavam, né? Nós vamos ter a separação dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, na Constituição de 1891 já é sugerida a separação desses 3 poderes. O Tribunal do Trabalho e do Direito em organizações sindicais, né? Então, a partir disso, nós vamos ter os direitos trabalhistas, que todo mundo conhece.
né? Então, a maioria deles surgiram, né? Foram elaborados nesse período, 1933 e 1934, então no governo de Vargas. Foi ele que instituiu diversos, né, a maioria dos direitos trabalhistas que temos hoje, que infelizmente, só fazendo uma brechinha, né, que infelizmente estão tentando tirar a todo custo vários desses direitos de nós brasileiros. E também o estabelecimento do monopólio estatal sobre determinadas indústrias, uma soberania nacional, né, onde o governo ele tivesse o maior número de estatais, né, de organizações aí que fosse de seu poder e que pudesse inclusive render, né. Quando eu falo que uma empresa é de organização estatal, quer dizer que ela é do Estado, né, então todo o seu lucro realmente, diretamente vai, né, para esse Estado, e é óbvio que de alguma forma deveria voltar para o povo. Ok. Vamos continuar então, pessoal. Aqui a prof colocou agora no quadro para nós analisarmos, tá? Duas espécies de alianças, tá? Nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB, fundada em 1932, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, tá? Dentro da AIB, né, eles combatiam o comunismo, então eles são inspirados no fascismo e apoiam o governo de Getúlio Vargas, tá? Tem como liderança o Plínio Salgado, né? As anotações que eu estou dando uma olhadinha são aquelas que vocês receberam, tá? Estado corporativo e totalitário, tá? Nós vamos ter um grupo que fica conhecido como os Camisas Verdes, tá? Que são bandos que andavam armados promovendo perseguições de pessoas comunistas, tá? E suspeitas de envolvimento em algum caso contra o governo, em algum motim contra o governo de Vargas, né? E também eles apoiavam a instalação do Estado Novo. O Estado Novo, que vai ser a terceira fase desses primeiros 15 anos, né? É uma demonstração, eu costumo dizer, que ela é uma pequena demonstração de ditadura, tá? E a gente já vai ver daqui a pouquinho o porquê, tá? Na ANL, então, eles têm como lema pão, terra e liberdade. E são contra o governo de Vargas. Eles também têm como líder, né, Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. Inclusive tem um filme, né, Olga, que relata toda a questão da vida dela, circunstâncias referentes à questão política, é bem interessante de assistir. É inspirado, então, essa aliança é inspirada no regime socialista da União Soviética, né? Eles têm como objetivo derrubar o governo, que então eles são contra Vargas, e conceder liberdades públicas, a reforma agrária, inclusive, dividir, né? O lema já está mostrando para nós, pão, terra e liberdade. Então, pão e terra para todo mundo, para que todo mundo possa trabalhar, ter os mesmos direitos, né? Implantar uma certa igualdade no território brasileiro, onde as pessoas não têm uns tenham menos e outros tenham mais, né? Essa questão do socialismo, então inspirado lá na União Soviética. E nós vamos ter a revolta da Intentona Comunista em 1935, né? Defendida e organizada pela ANL, tá? Que vão envolver, né, Natal, Recife e Rio de Janeiro, tá? Com o objetivo de tomar o poder de Getúlio Vargas, sufocar o governo do Getúlio Vargas e parar, digamos assim, as ideias dele de ainda permanecer no poder, tá? Uma coisa que eu não falei anteriormente, tá? O Vargas de 1930 a 1934, então, de um governo provisório, tá? Como a prof lembrou ali a questão de ele não ser eleito,
tá? De 1934 a 1937, pessoal, nós vamos ter toda a questão ali da Constituição, então a gente tem que realmente perceber o quão importante o Vargas se torna para o Brasil nesse momento, né? A CLT, a questão de todos os direitos trabalhistas que eu citei no vídeo anterior, né? A gente precisa ir dar uma olhadinha, foca lá, pesquisa, né, no livro didático ou mesmo na internet, em sites confiáveis, Constituição de 1934. E aí vocês vão ver boa parte de tudo que ela compunha, o que ela trazia, o que ela agregava nessa sociedade, né? Em questões de direitos, de deveres também, porque a gente não vive só dos nossos direitos, a gente também tem que, em contrapartida, obedecer às leis, né? Da nossa nação, do nosso estado, enfim, para conviver em sociedade numa boa. Depois disso, então, nós vamos ter o Plano Cohen, tá? Que plano é esse, professora? Tá? É um documento fraudado que revelava um novo ataque comunista ao Brasil. Aproveitando a intentona comunista através dos meios de comunicação, o governo federal mantinha o clima de medo no país. Ainda renovou o estado de sítio, que dava a Vargas o poder de governar autoritariamente. Então, é implantado o estado de sítio, tá? Em 1937. E esse estado, ele retira todos os nossos direitos civis, como se eles ficassem guardados numa caixinha, fechadinhos. Ninguém pode usufruir do seu direito civil, nada. Direito de ir e vir, direito de escolha, direito de se expressar, né? Nada disso as pessoas poderiam fazer. E dentro desse plano Cohen, então, que é um plano forjado, que é um golpe de Estado, faz com que Vargas permaneça no poder e não se tenha eleições. E aí se inicia o Estado Novo, que é, então, essa espécie aí de ditadura. E na Constituição de 1937, né, que é uma Constituição mais autoritária, o Vargas ele vai fechar o Congresso, impor essa Constituição que vai ser conhecida como polaca, tá? Inspirada na Carta Fascista, né? Numa Carta Magna Fascista. E foi, então, o início de ditadura, que é o Estado Novo. No Estado Novo, gente, essa ditadura, então, é um período que vai ter perseguições, né? Vão perseguir as pessoas, vão fundar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ficar responsável por supervisionar tudo que for publicado em jornais, músicas que tentarem ser lançadas na época, né? Que sejam contrários ao governo. Tudo que for contrário ao governo não vai poder ser publicado. Então, o DIP é para isso. Por exemplo, eu escrevi uma matéria para um determinado jornal. Antes dela ser realmente publicada, vai passar pelo DIP, o DIP vai ler, vai analisar. Se tiver uma vírgulazinha, um pontinho contra o governo do Getúlio Vargas, não era permitido que ela fosse publicada, ok? Isso se chama censura. Censurar os meios de comunicação. E isso é muito grave, né, pessoal? Inclusive a questão de músicas, a gente tem várias músicas que tiveram que adaptar a letra da música para poder ser lançada. O Bonde de São Januário é uma. Pesquisem essa música, escutem a letra dela e também na internet vocês vão encontrar, digamos, a letra real de como ela foi escrita e como ela teve que ser lançada, né? Então os compositores acabavam muitas vezes tendo que mudar ali a ideia da letra, de xingar o governo, de chamar o governo de autoritário, não podia, né? Pelo contrário, né? Na época do Estado Novo tem toda uma exaltação desse governo, né? Todo um amor exacerbado, todo um nacionalismo assim exagerado em que o governo Vargas impõe nessa época a todos os brasileiros. Ao
amor pelo seu governo, né, patriotismo, andar aí então elogiando o governo, simplesmente falando só coisas positivas a respeito dele, tá? Inclusive nós temos a questão, por exemplo, do 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador aí, na época do governo de Vargas, inclusive existiam organizações onde as pessoas se reuniam para fazer um desfile, né, do 1º de maio, lá já desde lá de 1934, para agradecer todas aquelas questões de direitos trabalhistas que existiam. Ok. Agora, no Estado Novo, existe ainda a situação de exaltar o governo. Só que nessa questão trabalhista dentro do Estado Novo é retirado muitos direitos das pessoas, né? Então eu, como professora de história, a professora Sonali, costumo dizer que enquanto ele dava as coisas com uma mão, em algum momento, ele retirava com a outra. E para isso tem um ditado, né? Dizem que ele era pai dos pobres, né? O Vargas ficou conhecido como pai dos pobres, porque lá em 1934 foram elaboradas leis que favoreceram o trabalho, que deram emprego, que aumentaram a renda dessas pessoas, ok. Mas também nós temos, por outro lado, um outro ditado, que se ele é pai dos pobres, também podemos dizer, e alguns historiadores dizem, que ao mesmo tempo ele era mãe dos ricos, porque ele beneficiava os dois. Por baixo dos panos, toda aquela situação de favorecer a maioria da população tinha alguma coisa por trás, que ele também favorecia a elite, que é sempre a minoria no nosso estado, né? Quem tem dinheiro, quem tem posses, quem tem terras, quem tem indústrias que acaba não pagando seus impostos, né? Sempre tem uma regalia. No governo, nesse Estado Novo, então, as pessoas, como elas vão ser muito perseguidas, e ele exige que seja exaltada a imagem do presidente. Inclusive cartilhas, e deixa eu ver se no livro de vocês aparece, eu não me recordo se aparece a imagem, de exaltação do governo, de figuras dele em cartilhas de escola. No livro de vocês não tem, mas na internet, se vocês colocarem, tem várias gravuras ali que marcam muito ele com crianças, como se ele fosse um homem, né, exemplar e estivesse realmente desenvolvendo o Brasil. E aí isso é exaltação exacerbada, exaltação do seu líder, nacionalismo exacerbado, né, e tudo isso são características muito fortes, assim, do fascismo no governo do Getúlio, tá? Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que a Prof falou, o DIP, é marcado por avanços políticos, sociais e econômicos, né? Porque apesar de ele ter, então, fechado assembleias, fechado congresso, declarado estado de sítio, por outro lado, apesar de todo esse autoritarismo, né, ele marca alguns avanços na questão econômica e política dentro do país, tá? Há um crescimento urbano da população, as pessoas começam a deixar a zona rural para morar nas cidades, investimento nas indústrias, né, então ele investe, o Estado investe em indústrias, querendo ou não vai surgir empregos, o auge do populismo, então, quando em 1943 se consolida novamente as leis trabalhistas, tá? Com a CLT, né? A junção das organizações populares e os sindicatos, tá? Carteira de trabalho, aqui sim, então, que vai ser fundada dentro da CLT, nós vamos ter a carteira de trabalho, a justiça do trabalho e a estabilidade do emprego após o 10º ano de trabalho. Tá? Criação do Ministério da Aeronáutica, criação do Conselho Nacional do Petróleo, que deu origem à Petrobras lá em 53, daí Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Fábrica Nacional de Motores para produzir inicialmente motores de avião. Então, nessas folhinhas aqui, tem várias
questões ali separadinhas que são referentes a todas essas etapas que eu falei nesses 2 vídeos para vocês do governo de Vargas e que são de extrema importância, tá? Só para fechar então, pessoal, né? Nós temos que essa questão da urbanização, do urbanismo, das pessoas abandonarem, né, a zona rural, é a consciência de trabalhador, de procurar, né, um novo trabalho, melhorar de vida, né, essas questões de salários, então, né, porque aí eles vão ter um salário. A CLT, então, como principal legado de Vargas, fundada em 1943, estabelecidas, né? Lá em 34 a gente já vai ter algumas, mas ela vai ser estabelecida e vai estar, digamos assim, em um livro em 1943 na CLT, ok? E aí nós vamos ter o fim, né, do Estado Novo, né? Claro que entre o fim do Estado Novo aí nós temos o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas, voltando aqui para o fim do Estado Novo, vamos deixar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial um pouquinho mais para frente, tá? Nós vamos ter os movimentos que vai derrubar Vargas, antecipam então, né, uma abertura, digamos, democrática, tá? Em fevereiro de 1945 se estabelece então uma data para as novas eleições presidenciais, tá? É formado um movimento que fica conhecido como queremismo. Algumas pessoas saem à rua querendo Getúlio, né? Queremos Getúlio, apesar de tudo. Ele foi, em 15 anos, né? Se a gente for fazer, digamos assim, uma avaliação, ele foi um bom presidente, porque questões fundamentais, base hoje da nossa sociedade, foram elaboradas no governo dele. Durante essa campanha do queremismo, então, alguns setores se revoltaram, se reuniram, né, e ficaram contra ele, e as Forças Armadas, então, nesse momento, porque ele era militar, nesse momento, em vez de ficar a favor dele, derrubam ele, retiram ele do governo, né? E ele é retirado do governo em outubro de 1945, né? Então chega o fim, o Estado Novo, e ele se retira e vai para São Borja, né? Ele se isola em São Borja. Aí o general Dutra, né, que vence as eleições presidenciais. Então chega ao fim esses primeiros 15 anos de governo do Getúlio Vargas. Espero ter auxiliado no conhecimento de todos vocês. Um beijo.